Saudações, meus queridos, bom dia a todos e todas. Mais uma vez estamos aqui para falarmos sobre ditadura militar. Uma época, pessoal, que, como eu sempre digo, foi muito importante para a construção da nossa realidade hoje, né? A nossa democracia, tantas vezes salopada por golpes, né? Golpes com a queda do Império lá em 1889, golpe de 1930, né? Getúlio Vargas naquela revolução, depois ainda em 1937 com a instalação do Estado Novo, permanecendo até 1945, onde nós tivemos ali uma experiência democrática de 46 até 64, né, onde nós temos mais um golpe, mais um atentado contra a democracia, chegando inclusive a mergulharmos em uma ditadura por 21 anos, até 1885, com a aprovação da nossa Constituição Cidadã em 88, né? E aí, na visão histórica desse humilde historiador, o golpe de 2016, onde a nossa presidenta Dilma Rousseff foi retirada do cargo através de uma manobra política, e nós estamos onde estamos hoje, tá? Então, dito isso, meus queridos, nós vamos retornar um pouquinho no tempo e vamos estacionar a nossa análise no ano de 1968. Por que, Bartolomeu? Por que nós vamos começar? Eu quero que vocês se recordem, pessoal, um pouco, que a nossa ditadura ela aconteceu de fato com um golpe que destronou, né? Não era um rei, mas ele foi destronado do cargo. Brincadeiras à parte, pessoal. Mas um golpe que retirou do poder o presidente João Goulart, ok? E João Goulart, ele não resistiu, como nós sabemos, né? Temendo ali uma reação sanguinária, temendo mortes. Enfim, Goulart não estava tentado a arriscar a sua vida e a vida dos seus compatriotas numa resistência que tinha tudo para dar errado. Primeiro porque os militares estavam ali com, naquela expressão, a faca e o queijo na mão. Tá? Todos nós sabemos, né, o historiador Carlos Fico, ele nos traz, ali através de seus estudos, que os Estados Unidos estavam ali dispostos a oferecer apoio logístico e até militar, caso houvesse resistência, né, a deposição do presidente João Goulart. Então, por esse e outros motivos, né, de uma forma que, fazendo uma análise um pouco superficial, João Goulart não quis resistir ao golpe, portanto, ele preferiu exilar-se em outro país. E nisso, né, os militares tomaram conta do poder, vocês viram isso muito bem nas outras aulas, e começou-se ali a instalação da famosa ditadura, né? Nós tivemos o primeiro ato institucional. E lembrando, esses atos institucionais, eles funcionaram como sendo uma espécie de forma de trazer uma aparente legalidade àquele regime, uma vez que a Constituição foi modificada várias vezes através desses atos, de forma unilateral, só pelo Executivo, né? O Congresso Nacional muitas vezes ficava alheio. Tanto é que o primeiro ato institucional, ele dava ao presidente, né, ao primeiro presidente, interferir no Congresso, fechando ele por 10 anos, cassando mandatos políticos, trazendo demissões ali de pessoas que fossem, digamos, contrárias à revolução defendida pelos militares, e assim sucessivamente. Ok? Dito isso, meus queridos, nós tivemos o nosso primeiro presidente, chamado de Castelo Branco, depois Costa e Silva, e o presidente linha dura, chamado de Médici. Tá? Nós conhecemos eles popularmente por esses nomes. Nós vamos ter outros, Geisel, Figueiredo e assim sucessivamente. Agora, o que nos interessa nesse momento, pessoal, né, nesse recorte temporal que vocês estão observando, os acontecimentos a partir de 1968. Tá? Por que isso? Porque um ano antes, pessoal, vai ser ali implementado, editado o Ato Institucional número 5,
considerado o mais cruel de toda essa aparente normalidade legislativa daquela época. Tá? Então, o ato institucional ele suspende o habeas corpus, o ato institucional dá poder aos órgãos fiscalizadores e repressivos, ele traz censura, tá? Ele continua com a cassação de mandatos políticos, suspensão de direitos políticos, ok? Ele demite funcionários públicos de todas as escalas, seja federal, estadual e até municipal. Então, o ato institucional número 5, promulgado em 1967, ele vai chegar no seu auge de utilização, no seu auge de implementação em 1968, justamente no governo de Médici. Tá? Então, é nessa data, é a partir desse momento que nós vamos estudar os acontecimentos, ok? Então, acompanhe comigo aí no slide para facilitar um pouco a nossa compreensão. Tá? Vamos lá. Primeiro, em 1968, vamos entender o que estava acontecendo no mundo. Tá? Porque essa era uma época, pessoal, de revoluções. Era uma época de manifestações. Era uma época onde a cultura estava na sua efervescência. Então, o maio de 1968, a primavera de 68, na França, por exemplo, os estudantes estavam ali sendo atores políticos, sendo sujeitos de opiniões, sujeitos que poderiam ser capazes de mudar a cultura, de mudar o entendimento, de mudar, enfim, suas atuações políticas, né? Os estudantes e os operários que entendem o empoderamento de suas profissões, né? Nós sabemos que quem move o mundo são os trabalhadores. Se os trabalhadores pararem, o mundo para. Vocês viram aí no ano passado, aliás, em 2019, a greve dos caminhoneiros. Vocês sentiram aqui em Santa Luzia os resultados, as consequências dessa greve. Imagine, por exemplo, se uma fábrica de alimentos parasse, se as fábricas de alimentos pararem suas atividades, se os caminhoneiros pararem de novo, aí vai faltar comida no mercado, carne no açougue, vai faltar combustíveis nos postos. Enfim, se os professores pararem, nós também teremos problemas. Então, só para exemplificar, pessoal, o que estava acontecendo no mundo, né? E essa contracultura, esse inconformismo com a cultura materialista, o surgimento do feminismo, o movimento hippie que estava ali acontecendo no mundo, questionando aquela cultura estabelecida pelo conservadorismo naquele momento, estava tudo em cena. E no Brasil, pessoal, não era tão diferente, né? Os estudantes, através da União Nacional dos Estudantes, a UNE, estava também tendo uma atuação política importantíssima, né? A organização das manifestações, também o incentivo às greves, tudo isso marca uma época de reviravolta no Brasil. Então, nós vamos assistir a passeata dos 100 mil, né? 100 mil pessoas ali protestando, mostrando ali o seu inconformismo ali contra a ditadura que estava sendo estabelecida, porque o povo foi alijado da participação política. Vocês sabem que durante o governo Vargas, tá? Pelo menos os primeiros anos do governo Vargas, o governo provisório, o voto ele foi ali estabelecido para todas as pessoas, inclusive as mulheres que ganharam o direito de votar. Isso retornou durante o governo Dutra, né? Já que Vargas, com o golpe de 37, ficou ali no poder até 45, mas a democracia trazia esse empoderamento, né? As pessoas tinham direitos, as pessoas tinham participação política, as pessoas tinham consciência. E com a ditadura, tudo isso foi cassado, tudo isso foi deixado de lado. Então, o povo queria participar da escolha do seu próprio destino. Por isso as manifestações contra a ditadura, por isso as greves contra o preço do aumento de combustível, contra governos tirânicos que querem implementar reformas anti-povo, tá? E tudo isso, né, há uma soma de participantes políticos, como os estudantes, os artistas, os intelectuais, tá?
os trabalhadores, né, as greves operárias que acontecem em Minas Gerais, São Paulo, as associações como a CNBB, por exemplo, representando a Igreja Católica, que apoiou a derrubada, inclusive, de João Goulart, mas que, segundo eles, né, a CNBB, a imprensa, enfim, eles entendiam que a derrubada de Goulart significava uma ação contra o comunismo. E o governo continuava sendo civil. Só que o tiro, né, saiu pela culatra. Né? Nós vamos assistir que os militares, uma vez que estão no poder, eles permanecem. E aí a CNBB, a OAB, a imprensa disse: oxente, o que está acontecendo? E os militares: quem manda aqui somos nós. Nós mandamos aqui. Vocês vão dançar conforme a música que a gente tocar. Então, diante disso, pessoal, o que eu quero que vocês entendam? Como o povo ia contra esse sistema opressivo. Primeiro, nas greves, nas passeatas, tentativas de fazer críticas através da cultura, né, da música, nós vamos ver isso aí na frente. Os artistas, os intelectuais, com filmes, com músicas, com danças, com peças, com poesias, que eram censuradas, em sua maioria, mas que traziam ali nas entrelinhas de suas produções, críticas àquele regime que nós estávamos vendo. Então nós vamos assistir músicas de Cazuza, por exemplo, Chico Buarque, tá? Peças teatrais, filmes, que escapavam ali à censura dos censores e, né, trazia ali uma crítica implícita àquele regime. Tá? Os jornais também tentavam fazer essas críticas quando não eram censurados. Então a primeira reação ela vinha tímida nesse sentido. Agora, havia reações violentas. Por exemplo, as guerrilhas que nós vamos já ver ali na frente, né? Além das greves, nós vamos assistir os confrontos armados, né? Onde Marighella, que inclusive tem um filme sendo lançado recentemente, tem o diretor Wagner Moura, que foi um importante personagem no filme Tropa de Elite, representando o Capitão Nascimento. Okay? Mas vejam, o que o ato institucional número 5 trazia? Né? Primeiro, ficou conhecido como os Anos de Chumbo. Em 1968, inicia-se as perseguições, torturas, vocês vão ver aqui. Vamos lá. O AI-5, né? Inicia os Anos de Chumbo. A ditadura ela vai ficar mais escancarada. Tá? O Congresso vai ser fechado, ok? Vai ter uma intervenção nos municípios, depondo prefeitos, depondo vereadores. Não temos mais habeas corpus, nem estado de sítio, ok? Aliás, não temos habeas corpus, nós vamos ter um estado de sítio, onde o presidente vai ali legislar sozinho com mão de ferro. Vamos ter uma censura completa aos meios de comunicação, tá, meus queridos? Então, os jornais da época, antes de serem publicados, eles passavam por uma revisão da comissão. Então, se tivesse alguma coisa, alguma crítica contra o governo, ele não era publicado. Se o compositor fizesse uma música, né, e essa música tivesse ali nas entrelinhas, ou então de forma explícita ou até implícita, trazendo alguma crítica ao regime, também ela não era publicada, ela não era gravada. Tá? Então, por que os meios de comunicação é importante, pessoal? Porque eles informam as pessoas. Então, é um poder gigantesco contra governos antidemocráticos. Então, se todos os dias você assiste só notícias positivas ali, o governo está bem, está tudo legal, está aqui, embora tivesse tudo ruim, aí você se conformava, né? Você continuava ali com seu apoio. Agora, se você assiste na TV, olha, o presidente Bolsonaro fez isso e isso, os meios de comunicação informando que a Petrobras aumentou o preço dos combustíveis, que a saúde está ruim, que nós temos tantas mortes, que a vacina salva vidas. Enfim, tudo isso serve para informar a população, para que ela se empodere do ponto de vista psicológico, do ponto de vista informacional. Tá?
mas a censura ela foi muito aplicada durante o regime militar. E também, pessoal, um importante dispositivo desse ato institucional vai ser a pena de morte em casos de segurança nacional, o que é uma coisa subjetiva. Se eu sou contra o regime, eu estou ameaçando a segurança nacional, então eu sou um criminoso em potencial. E nisso nós vamos ver aí muitas pessoas desaparecidas, que obviamente foram mortas, tá? Então, a permissão das leis de caçar, demitir e prender pessoas. Se nós temos, por exemplo, um professor que dá uma aula como essa minha, se eu tivesse no regime militar e dissesse que ele era antidemocrático, se chegasse até os ouvidos dos censores, digamos assim, eu era demitido. Juízes que eram contra o regime, demitido. Um prefeito de Santa Luzia que fosse contrário ao regime militar, ele era cassado, na verdade, não era demitido, não, era cassado. Um vereador da Câmara de Farias Brito, lá no Ceará, que está falando na tribuna contra o regime militar. Ele era cassado, direitos políticos suspensos, ele poderia ser preso. Ok? Então, a violência e os abusos da violência tiveram uma aparente legalização através desse ato institucional. Tá? Então, aqui vocês conseguem ver uma matéria de jornal. Congresso em recesso por tempo indeterminado. Lembrando que o Congresso é teoricamente a voz do povo. É lá que os nossos representantes devem debater e construir leis, propor leis que favoreçam a população. E quando um presidente ele decreta o fechamento do Congresso Nacional, ele está ali, obviamente, caçando a voz do povo. Tá? O habeas corpus, que é um instrumento, né, que é um remédio contra a arbitrariedade, a prisão arbitrária, por exemplo, ele vai ser suspenso. Agora, uma pessoa poderia ser presa por tempo também indeterminado, por delitos políticos, sem direito a julgamento, sem ser condenado. Tá? Então, caçar, demitir, aposentar e remover pessoas. O ato número 5, ele tinha o objetivo, como vocês veem aí nesse jornal, de manter a Revolução de 64. Ok? Então, sigamos. Aqui vocês observam, né? Eu falei da oposição, da reação cultural através da música, teatro, filme, poesia. E agora vocês vão ver uma reação ao regime de uma forma assim mais pragmática, podemos dizer. Uma oposição radical. Os pequenos grupos que resistiam aqui no Brasil, como a ANL, PPR, MR8, Colina, fazendo as guerrilhas urbanas, literalmente, roubando armas, pegando em armas, para resistir ao regime. Esse regime esse sistema de guerrilhas urbanas, que foi muito aqui executado por Marighella e seus seguidores, vale assistir o filme, tá? Ele foi baseado no modelo cubano, modelo comunista cubano, ali fazendo barricadas, as guerrilhas nas cidades, e literalmente armados contra os militares, né? Então a guerrilha rural com Carlos Lamarca, a guerrilha do Araguaia também, que a gente vai ter uma aula só sobre isso mais na frente, né? Fazendo assaltos a banco, a carros fortes, né? Sequestrando embaixadores, inclusive vai ter o caso de um embaixador aqui americano que vai ser sequestrado, e eles exigem que sejam libertadas 15 pessoas contrárias ao regime para que eles libertem, né, esse embaixador, ok? Então vamos lá, sigamos. Aqui vocês conseguem ver, né, os 15 presos que foram libertados através da exigência dos guerrilheiros, tá? E do outro lado, o embaixador, né, que foi sequestrado, né? Na verdade, isso, exatamente isso. Vamos lá. Aqui, né, os presos políticos, novamente. E olha só, pessoal, a presidente Dilma Rousseff, né? Uma pessoa que foi presa, torturada durante o regime militar, tá?
a presidente Dilma Rousseff, né? Aqui vocês observam essa foto dela. A foto foi tirada e olha só, os juízes controlados pela ditadura. Observem que eles estão com uniformes militares. E para essa foto eles taparam o rosto. Por que eles fizeram isso? Para que a história não relegasse, não mostrasse quem eram eles de fato. Tá? Vamos lá. E aqui vocês estão vendo o presidente Médici, presidente de ferro, o presidente que implementou assim de uma forma mais forte o ato institucional número 5. Sigamos. Então, governo Médici, só para nós analisarmos, né, um pouco mais sobre isso. Primeiro, ele assume o poder depois que Costa e Silva têm um AVC. Ele vai ter Pedro Aleixo, né? Pedro Aleixo, que era o vice de Costa e Silva, não vai assumir. Uma junta militar comanda o país. Escolha do presidente, né, de 240 generais. O Congresso referenda a indicação e Médici assume. Ele foi chefe do Sistema Nacional de Informações, o famoso SNI. E ele representa o que, meus amigos? A manutenção da linha dura, dos anos de chumbo. Portanto, se tornando o governo mais autoritário, e olha só a contradição, e popular do regime militar. Vamos entender. Primeiro, ele estava no apogeu. O Brasil teve um crescimento econômico, pasmem, de 10 a 14%, nós vamos já discutir. A indústria foi dinamizada, portanto ela cresceu, tá? O capital externo foi atraído para o país. Nós tivemos muitos empréstimos do Estado, né, federais e estaduais. A burguesia controlando o capital nacional, né? Como eu disse, nós tivemos uma profunda repressão e as greves foram proibidas. As empresas estatais tocaram obras aí de todos os sentidos. E a inflação que havia, ela teve números falsos divulgados à nação. Repare que vocês precisam lembrar, pessoal, que havia uma censura, ok? Dos jornais, dos meios de comunicação. Então, não se publicava, ou pelo menos a maioria das notícias negativas não eram publicadas para o povo. Só se publicava coisas positivas. Isso significa que o povo tinha uma falsa impressão de crescimento. Agora, houve o crescimento? Houve distribuição de renda? Não. Tá? A ideia, como vocês observam, é o seguinte: vamos esperar o bolo crescer, né? Nós temos um bolo, estamos ali fazendo esse bolo, e ele vai crescer e depois a gente divide. Mas não foi isso que aconteceu. Embora houvesse um crescimento importante e substancial no Brasil, esse crescimento não foi dividido com a população, ele ficou concentrado. Tá? Então, foi um falso crescimento. Aqui tem até uma crítica nessa charge aqui, a mulher olhando se o bolo já cresceu dentro do fogão, quando na verdade ainda está pequenininho. Então, o Brasil torna-se uma grande potência, tá? Entre 68 e 70. E é aqui nesse momento de crescimento que nós vamos ter obras que estão até hoje, ok? Aí, para vocês observarem quando forem fazer uma viagem. A exemplo da ponte do Rio-Niterói, a Transamazônica que corta o Brasil quase todo, e os principais estádios de futebol que nós temos aí à vista. Então, eles foram construídos durante a ditadura militar. Tá? Então, Médici esteve à frente do governo de 69 a 74, ficou conhecido como os anos de chumbo. Olha só os órgãos ligados à repressão. O SNI, que eu já falei, a OBAN, que foi a Operação Bandeirante, o CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Tá? Lembrando que quando nós temos uma democracia, eu tenho que conviver com quem pensa diferente de mim. Agora, quando nós temos uma ditadura, eu vou fazer o quê? Eliminar quem pensa diferente de mim. Então, o Comando de Caça aos Comunistas visava prender, torturar e executar as pessoas que fossem contra o regime. Porque eles diziam que, fazendo isso, eles combatiam os inimigos vermelhos, eles asseguravam o crescimento da nação. Tá?
o DOPS, Departamento de Ordem Pública e Social, os DOI-CODE bem cruéis também, o Centro de Operações de Defesa Interna, tá? E olha só, o Grupo Ultragás apoiou, a Volkswagen apoiou, a Antártica apoiou e a Embraer apoiou, tá? Vamos lá. Então, só para nós encerrarmos, pessoal, nós tivemos prisões, tivemos torturas, tivemos mortes. Olha os jornais aqui, ó. Olha as torturas, tá? É porque ficou pequena aqui a imagem. Mas olha o que Médici disse. Sinto-me feliz todas as noites quando ligo a TV para assistir o jornal. Enquanto as notícias dão conta de greves, agitações, atentados e conflitos em várias partes do mundo, o Brasil marcha em paz, rumo ao desenvolvimento. É como se eu tomasse um tranquilizante após um dia de trabalho. Essas foram as palavras ditas por ele. Agora você repara, as notícias elas são colocadas ali por quê? São notícias positivas, que dão conta do regime por conta da censura. Então, se eu controlo os meios de comunicação e eu digo, olha, vocês só vão falar bom de mim, qual é a sensação que o povo vai ter? Aquele povo que está nas áreas mais distantes do país, por exemplo. O mundo internacional, como é que ele lê o Brasil? Olha, está tudo bem, os jornais estão falando tudo tranquilo. Só que os jornais são censurados, meus queridos. Marighella foi executado, né? Era um dos principais líderes da guerrilha urbana. Está aqui a foto dele morto dentro do carro. Tá? O regime militar executou Marighella. Então, só para nós encerrarmos, pessoal. Governo Médici, o Brasil tornar-se uma grande potência, né? Crescimento econômico, controle de inflação. Propaganda ufanista, ninguém segura o país, uma coisa boa. Brasil, ame ou deixe, aquilo que eu disse a vocês na aula passada. Para frente, Brasil. Brasil que foi campeão da Copa do Mundo de 70. Emerson Fittipaldi na Fórmula 1. Tá? Olha aqui os cartazes. Ó. Tudo positivando o Brasil. Né? O controle da mídia. Tudo aquilo que eu disse a vocês. E aqui, pessoal, umas coisas importantes que eu precisava dizer a vocês é que foi um tempo de crescimento. Tá? Houve muitas obras no Brasil durante o regime militar. Tá? As universidades federais foram criadas nessa época, muitas delas expandidas, estádios de futebol, ok? Olha aqui, só alguns, né? No Piauí, por exemplo. Aqui a Universidade Federal do Piauí, aqui a fachada de entrada. Quando vocês entrarem na universidade, né? Você for para o Piauí, e você entrar nela, você vai dizer, olha, tá aqui, quem construiu foi o governo militar durante o governo de Alberto Silva. Olha só a ponte do Rio Niterói sendo construída aqui, e aqui desse lado ela já terminada, sendo utilizada, né? A rodovia transamazônica sendo construída, né? Aqui nesse primeiro e aqui ela hoje, né? Já está até nessa parte da Amazônia que tem muitas chuvas, né? Muita terra, muitas florestas. Quais foram as consequências do milagre econômico? Observe a imagem. Se você fosse fazer uma leitura superficial nessa imagem aqui do lado direito, o que você via? Uma pessoa gorda, sentada, com muito dinheiro, tá? Muito dinheiro nesses sacos, com um anzol de pesca e uns dólares aqui, e os pobres aqui indo em direção ao dólar. Há aqui uma sensação de controle, né? Eu tenho todo o dinheiro e você está correndo por aquele pouquinho que está ali na frente, me segurando. Porque quem faz um país crescer, movimentar, a roda da economia gerar, é o povo que trabalha, tá? Então, o milagre, o falso milagre econômico brasileiro, ele foi tido ali às custas de quê? Do arroxo salarial. Os pobres trabalhadores não tiveram aumentos. Isso faz com que o custo de vida aumente, né? Eu tenho um pouco de dinheiro, o valor dos produtos no mercado estão altos. Então, o que eu vou fazer? O pouco dinheiro eu vou ter que comprar aquilo, vou passar uma vida.
miserável, com necessidades. A riqueza vai ser concentrada nas mãos de poucas pessoas. A desigualdade social ela vai ser proeminente. A ideia de uma falsa prosperidade vai ser divulgada, tá? Então, o Estado vai intervir na economia, mas não a favor do povo. O povo não participou desse crescimento e isso deve ficar bem claro para vocês, tá? Você pode observar aqui ó, os números, né? Em bilhões, né? Os gastos nós pagamos. Aí olha só aqui essa chave. Primeiro o bolo cresce, né? Aquilo que eu disse. Depois nós dividimos, mas é só um pedacinho, tá? Então trabalhem aí, né? Trabalhem, fiquem recebendo um saláriozinho pequeno. Depois a gente vê como é que a gente vai dividir. Quando isso acontece? Né? Quando? Olha só aí o resultado do milagre. Um outdoor aqui, ó. No Brasil, toda mulher charme aqui, fazendo a propaganda de um perfume, de um cigarro, quer dizer. Olha só. E aqui embaixo, ó, a mulher morando em um casebre de madeira, abaixo do outdoor. Isso daqui é uma contradição gigantesca. Então, pessoal, só para vocês observar, né, a concentração de renda, depois vocês podem analisar. Né? A Belíndia, isso aqui, é a existência de um país que... a ideia de um país que não existe, né? Formado pela Bélgica e pela Índia. Né? Formando a riqueza da Bélgica com a pobreza da Índia, os dois. Riqueza e pobreza, uma ideia de incompatibilidade. Depois vocês pausam esse vídeo e analisam esses números aqui, tá? Para vocês terem mais ideia. Né? Você, assim, de uma maneira preliminar, em 1976, você vê, ó, os ricos tiveram um ganho de 62,2%, os médios, né, a classe média, de 21%, e os pobres lascados de 13% durante todo esse tempo. Ok? Então, olha só aqui a ideia do milagre. Né? Aqui você está vendo uma mãe trazendo supostamente a comida para o jantar e os filhos aqui e o marido esperando. Quando ela abre, o que tem? Em vez de ter comida, tem o que? A taça, né, da Copa do Mundo de 1970. Então, tipo assim, o povo está passando fome, mas nós ganhamos a Copa do Mundo. O povo come Copa do Mundo. Quando o Brasil, que foi hexacampeão, pentacampeão, já tem 5, 6 títulos aí, salvo engano. O que foi que mudou na vida de vocês? Me digam aí. Quando o Brasil foi campeão das Olimpíadas, de fato e de direito, o que mudou na vida de vocês e na minha? Mudou alguma coisa? Quando o Real Madrid, quando o Brasil ganha a Copa do Mundo, quando o Corinthians ganha o campeonato, você pode até se sentir bem. Né? A Copa do Brasil, a Libertadores da América, você se sente bem, orgulhoso, é meu time, beleza, tô ali. Tudo bem? Meu time ganhou, aí eu vou na rua, há essas passeatas de carro, né? É uma coisa que o esporte é uma coisa que a gente tem que valorizar, obviamente. De maneira nenhuma, eu estou aqui tirando a importância do esporte para a nossa vida. Não quero que vocês confundam isso. Mas, na prática, muda o que, assim, do ponto de vista social, econômico, para vocês e para mim? Nada. Então, por isso que nós temos que rever os nossos conceitos, tá, pessoal? Então, com isso, vocês podem entender a contradição da ditadura militar no Brasil. Na próxima aula, nós vamos assistir o início da abertura democrática. Né? Os dois próximos presidentes já vai a fazer, né, seguir-se ali uma abertura gradual para a democracia. Ok? Fiquem na santa paz, liguem para mim qualquer coisa, que eu estou aqui e tenho uma atividadezinha para vocês fazerem. Tchau, tchau e até a próxima aula.